vai te fazer compreender o que de fato o Senhor requer para a sua igreja. Amados, quando eu paro para ler este livro de 1 Crônicas, eu vejo que o autor escreveu ele com tanta inspiração e dedicação em um fato acontecido, para que isso ficasse registrado e alcançasse geração em geração e chegasse até nós, como nós nessa noite estamos desfrutando deste mistério glorioso, para que de fato não suceda conosco nesse século 21 o que aconteceu em outrora nos dias do reinado do rei Davi. Amado, diz as escrituras que quando Davi se tornou rei de toda Israel, ele escolheu Jerusalém como a sua cidade preferida, e dela ele fez conforme o desejo do seu coração. E enfim ele levanta um palácio como sua morada, de acordo e agrado à sua vontade. E terminando Davi de criar, louvado seja o nome de Jesus, a sua casa, de edificar a sua cidade, ele não se sentiu ainda completo, tendo ele todo o reinado de Israel, tendo ele todo o poder, toda a autoridade sobre o seu povo, mas ele ainda não se sentia completo, porque algo ainda faltava na vida de Davi e de todo o seu povo israelita. A Bíblia diz que Davi sentiu falta da presença de Deus, que não estava pois com ele, porque naquela época uma arca que simbolizava um formato de uma caixa, de um baú, a qual representava o próprio Deus para Israel, ela não estava em Jerusalém sob os domínios de Davi e o seu povo, ela estava em Judá, lá em Kiriat de Jearim, desde os dias de Saul, a qual estava lá por período de 6 meses. A Bíblia diz que Davi sentiu falta da presença de Deus. Davi sentiu falta, louvado seja o nome santo do Senhor de Deus, e tendo ele bons nomes, tendo ele, louvado seja o nome de Jesus, uma vida de condição bem estruturada, tendo ele domínio sobre todo Israel, com toda essa glória, com toda essa autoridade, ele não sentiu ainda preenchido e nem satisfeito, porque o homem ou a mulher, quando ele é chamado desde do ventre da sua mãe, ele é lavado no sangue de Jesus Cristo, ele pode ter o ouro, ele pode ter a prata, ele pode ter uma vida financeira maior do que todos no lugar em que ele convive, mas se ele não tiver a presença de Deus, ele não está satisfeito, porque aquele que provou o Espírito uma vez não se sente bem na carne. Davi, ele não estava se sentindo completo, com toda a glória, com toda a riqueza, porque ainda faltava a presença de Deus. Eu quero nessa noite abrir, louvado seja o nome santo do Senhor, a tua mente para aplicar, louvado seja o nome de Jesus, essa divina revelação. Não se satisfaça com um bom emprego, não se satisfaça, louvado seja Deus, com um bom nome na cidade, não se satisfaça com carro, com casas, com fazenda, ou até mesmo com uma mulher bastante admirada e cobiçada na cidade, se que tu não tenha a presença de Deus, porque o que preenche o homem, porque o que preenche a mulher não é o ele, não é o real, não é o dólar, não é a prata, não é os bens, não é as fazendas, não é os carros, os aviões em arte, mas sim a presença de Deus. O que você precisa é da presença de Deus. Você não precisa, louvado seja o nome santo do Senhor, das coisas mecânicas que com pouco tempo se desfaz, desaparece, mas o que nós precisamos é da presença, que vai permanecer conosco e vai nos levar para a glória e vai nos envolver eternamente nesse mistério. É dessa presença que nós precisamos, é dessa presença que nós almejamos, é dessa presença que nós
buscamos. Levanta a tua mão nessa noite. Aleluia. Recebe onde você está. Glórias a Deus. Está descendo como um vento vermelho, ou como uma pomba, passando de um canto para o lado. Sentindo que está aqui e está flutuando, está querendo posar. Quem sabe até, levanta a tua mão. Você que já faz 2 anos, ou quem sabe até 4, 5 anos, que perdeu essa presença. Eu não quero saber o motivo, mas eu quero profetizar. O Senhor te trouxe nessa Aleluia, noite, porque de fato, para que trazemos a através do arrependimento, através da adoração, através do louvor, do caráter de crente, de homem de Deus, de mulher de Deus, e você vai receber essa presença. Você vai sair cheio nessa noite. Se entreverás a glória, levanta a tua mão, a glória jorrar, e a glória se abre, e a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Opera Deus. Deus poderoso. Olha só que coisa gloriosa. Vai se revelando a lavaçu de levaço na face em nosso meio. Aleluia, Jesus. Diante dos meus olhos, família que tem uma vida financeira bem estruturada, casais bonitos, em formosura, mas não são felizes. Eles têm tudo materialmente, mas não têm a presença. Glória a Deus. Dele, por não ter a presença e tudo quanto ele tem, louvado seja Deus, não preenche o espaço que a presença preenche. Ele se enche de agonia, ele se enche de fadiga, e muitos deles se suicidam, tiram a sua própria vida, outros abandonam o seu lar, suas famílias, se jogam nas ruas, começa a perambular por falta da presença. Misericórdia, Jesus. Todos quantos vê que não tem o discernimento espiritual, tenta compreender por que situação tão terrível está sobre aquela pessoa. Mas nós que somos sábios, pela sabedoria divina, nós compreendemos que nada de bem satisfaz a alma como a presença de Deus. E Davi tinha tudo sobre o seu domínio, mas com ele não estava a presença. Misericórdia, meu Deus. E isso doeu dentro do seu coração. E ele agora chamou os príncipes, eles agora chamou os capitães dos milhares e disse: olha, uma coisa está dentro do meu coração que não está me deixando em paz. Isso está em mim, segundo por segundo, martelando. E se isso vem de Deus, nós reunimos todos os nossos irmãos de Seol ao Egito, enviamos mensageiros a todos para que se reúna, e nós iremos novamente buscar a presença de Deus. Nós iremos trazê-lo para nós, a arca da aliança que se representa a Deus. Porque tinha Davi, querido, consigo, se de fato a presença tivesse sobre ele, sobre o seu povo, em tudo ele era vitorioso. Em tudo Deus lhe aprovaria de acordo à perfeita e agradável vontade de Deus. De fato, querido, Davi sentia que tinha que ter a presença de Deus para que tudo ocorresse bem. Mas, amado, uma coisa eu quero te esclarecer claramente. Louvado seja o nome santo do Senhor. O segredo todo não está em buscar a presença, mas o segredo está em como devemos buscar a presença. Porque não é de qualquer maneira que buscamos a presença do reino de Deus. Não é de fato eu entrar por essas portas sem nenhum tipo de reverência, nem com Deus e nem para com os meus irmãos, com uma amargura no meu coração, uma ira ou um orgulho próprio, tirando até o lugar da presença. Misericórdia, Deus. E entrar aqui achando que eu vou buscar a presença e a presença vai descer sobre mim e vai me beneficiar
de agrado à minha vontade. Nós devemos observar os estatutos, os mandamentos de fato, como nós devemos buscar a presença. Esta presença que está entre nós nesta noite, ela não se conquista de qualquer forma, de qualquer maneira. Ela não se conquista, louvado seja o nome santo do Senhor, com qualquer tipo de comportamentos estranhos. Misericórdia, Deus. Esta presença, ela exige, louvado seja o nome de Jesus, uns padrão para quê? Se padronizamos de acordo com o reino de Deus, para que essa presença se repose sobre nós, e assim se repose sobre nós, nos beneficiando e nos dando caráter de homens de Deus, e nos abençoando com bênçãos sem medida no reino de Deus. E aí estava, querido, um grande problema naquele dia seguinte em que Davi reuniu todo o seu povo para ir buscar a presença de Deus, porque Davi não observou os estatutos de como devia buscar a presença de Deus. Ele estava tão ansioso, ou quero eu acreditar, ele estava tão, louvado seja o nome santo do Senhor, emocionado com o seu reinado, com a sua grandeza, com a sua empolgação, a sua autoridade, que ele achava que ele poderia buscar a presença de qualquer forma, com todo o seu entendimento e conhecimento. Isso trouxe uma consequência grave para Israel. E Davi reuniu seu povo e partiu e disse: vamos hoje buscar a presença de Deus. E enfim, ele não observou os mandamentos de como se deveria buscar a presença de Deus. E diz as escrituras que eles levaram um carro bodeado por gado, o qual iria em busca da presença de Deus. Mas as escrituras diz que em todos os tempos a arca de Deus, ela não era carregada por carro, nem bodeada por animais. Ela era carregada sobre ombros de levita. E isso Deus exigia como uma reverência a Ele, que não se mudasse a forma de lhe adorar e de buscar e de carregar e de levar a sua presença. Hoje nós vemos, queridas, pessoas confundindo as coisas no reino de Deus, esquecendo os estatutos, mandamentos e querendo levar a presença de Deus de qualquer jeito. Misericórdia, Jesus. Como patatá e patati, todo pintado, meu Deus. Outro sai, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, como os cantores de rock. Outros saem, louvado seja o nome de Jesus, como um playboy, filho de papai. Outros saem, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, sem nenhum temor, nem fervor para com o reino de Deus. E o importante para eles é que eles vão levar a presença. Misericórdia, uma coisa, eu quero abrir a nossa mente nesta noite, querido, a todos que não têm feito caso dos estatutos, dos mandamentos de Deus. O Senhor chama-te o arrependimento, porque ainda há tempo antes que venha te arrependa e volte ao primeiro amor e leve a presença de Deus às vidas necessitadas com exemplo. Aleluia. Leve a vida, a presença, é verdade, Deus, ajuda nós, meu Pai, dos estatutos, dos mandamentos fala de Deus. aos corações, Porque se Senhor, você não voltar aleluia, a buscar a Deus como se verdade, deve buscar, Deus, se você não anunciar o evangelho como se deve ser anunciado, a cobrança virá sobre você, porque nem eu e nem você somos melhor do que os nossos irmãos de outrora, que sofreram a consequência por tentar levar a presença de maneira inadequável. Escuta aí, irmão, a Bíblia diz que assim Davi foi com aquela multidão. Diz a Bíblia que eles levaram harpa, tamborino e começaram a adorar a Deus em um culto como nós estamos adorando nessa noite. E o que ardia nos vossos corações era que ia se encher da presença, era que ia trazer novamente a presença, mas a presença exigia, exige ainda como hoje, reverência, obediência, santificação, transformação, mudança. A presença não mudou, continua a mesma.
em Judá, em Criate de Jearim, e chega onde estava a presença. Ali eles lançaram mão e colocaram sobre o carro. E naquele momento Deus se indignou, porque eles foram buscar a presença de uma forma aos contrários dos mandamentos, dos estatutos. Misericórdia a Deus. Glória a Jesus, ajuda Espírito Santo de E eles Deus. pegam a presença e vêm adorando a Deus e glorificando. E vêm de volta a Jerusalém, para o lugar determinado onde Davi estava determinado a pôr a arca da aliança. E Deus vem no meio daquele povo irado. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, irmão. Faz uma análise de consciência e ver nessa noite, será que Deus está satisfeito com todos os nós que aqui estamos, que levamos a presença? Ajuda a Deus. Será que tu leva a presença de acordo com os estatutos do Senhor tem ordenado? Ajuda a Deus. Será que tu tem se padronizado? Aleluia, Anunciado de acordo com a opera vontade de Deus ou a vontade do homem para receber aplauso e receber agenda? Misericórdia a Porque Jesus. aí está a vassoura, irmão. Será que tu tem decidido cingir os lombos, arregaçar as mangas da camisa e ir em frente levando a presença desde o princípio do primeiro amor, como tu levava? Ou tu procurou uma maneira mais fácil para levá-la à presença, uma maneira que menos confronta, uma maneira que menos é afrontada? Meu Deus! Ou se tu ainda persevera no mesmo caminho diante Ajuda do primeiro Jesus. amor, levando a presença como tu começou. Aleluia, nos ajuda a Deus. Perdoa o nosso pecado, Pai. Ai, Glória. se tu tem mudado, eu como um irmão da tua pessoa em Cristo Jesus, eu falo, volta ao primeiro amor. Aleluia, Jesus. Leva a presença como tu levava Glória, antes, glória, glória. com reverência, com caráter de homem de Deus. Aleluia. Onde chegava, ali havia comentário, aquele é crente, aquela é crente, aquele é diferente, aquela é diferente. Porque se tu mudou, irmão, o Senhor te chama ao arrependimento, para que sobre ti não venha o juízo, a punição, como veio sobre Israel. A Bíblia diz que Deus, voltando com o povo para Jerusalém, em meio do caminho, aqueles animais tropeçam e vai para derrubar a arca. A Bíblia diz que usa e os que guiava. Ali ele levou a mão para protegê-lo, a arca, e quando ele levou a mão que segurou, o Senhor os matou naquele mesmo momento. Grande Deus de Jesus. Deus os matou, Deus ele Santo. caiu por terra sem fôlego de Meu vida. Deus. Davi ficou pasmo com a situação e sem força para prosseguir a caminhada. E ali agora se entristeceu muito. Aí vem a pergunta, por que Deus os matou, Uza? Se ele era um levita, a qual tinha costume de transportar a arca, ele tinha os mandamentos. Você sabe por quê, irmão? Deus o matou. Uza não matou Davi. Era para quem tinha que morrer, era Davi, que era ele que estava sobre a liderança. Mas Deus matou Uza porque Uza, ele sabia dos costumes, das práticas, de como Deus queria que ele levasse a arca, e ele aceitou levá-la à presença de Deus, os guiá-la para Jerusalém de uma maneira inadequável, de uma maneira contra os mandamentos de Deus. Misericórdia a Deus. É por isso que eu te disse ainda agora, irmão, que eu quero parar de pregar, sabe por quê? Para eu chegar aqui, para trazer uma mensagem que te agrada, que te deixa satisfeito. É fácil conquistar a tua amizade e o teu sorriso, mas difícil para mim é bater de cara com grandeza. Aleluia, Jesus. Difícil para mim será naquele dia da prestação de conta. Aleluia. Uza deveria resistir à vontade de Davi. Eu tenho tido diversos problemas, irmão. Tenho passado por várias igrejas, e os meus problemas é com a liderança. Por que dessa situação?
Louvado seja o nome de Jesus, porque eu vejo quando o cidadão está na palavra, eu sou com ele, quando ele foge, eu fujo dele. Aleluia. E aí surge o confronto, aí surge a peleja, eu não me rendo. Aleluia, Jesus. Ele não usa, decidiu levá-lo à presença daquela forma inadequada, daquela forma os contrários dos estatutos de Deus. Então Deus os matou. Irmão, não é diferente dos dias de hoje. Nós vemos que em outrora, olha só o que aconteceu nesse período. Deus os matou, usa por uma falta de reverência com a sua presença. A Bíblia diz que no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, Ananias tenta enganar a Pedro, usando uma mentira, e Pedro diz: por que deixaste? O diabo encheu o teu coração. Mata, Senhor. O Senhor matou, ele caiu no meio da igreja. A mulher dele chega em seguida, aí ele pergunta: a proposta que o teu marido fez está de acordo com o que ele disse? Ela está. Ele olhou para ela e disse: já foram enterrar o teu esposo. Mata também, Senhor, que é mentirosa. Grande Deus. Estar de necalamaço, Deus de justiça, Deus santo. Está de procedência maligna e de engano dentro da casa do Senhor. Mata. E hoje, irmão, e nós pintamos e bordando e Deus não compra. Misericórdia, Você acha que Deus. Deus mudou? Você acha que Deus está passando a mão pela nossa cabeça? Não. É Jesus como advogado misericordioso intercedendo por nós, pedindo misericórdia, enquanto o Espírito Santo nos conversa. Nos ajuda, Deus. Enquanto o Espírito Santo nos converse, a nós deixar o erro, a nós mudar e voltar ao primeiro amor e seguir como antes nós o seguia. Porque, irmão, Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E o que não está sendo cobrado agora vai ser cobrado no dia do juízo. A Bíblia diz que naquele dia o Senhor se deparar diante de um grande exército, e muitos tentarão se justificar perante Ele. Ele vai dizer: eu vos não te conheço, apartai-vos de mim, maldito, que praticava a iniquidade. Desce para o fogo. Aí vem a cobrança de tudo quanto fomos ileal para com Deus nesses dias atual. Aí vem a cobrança, louvado seja Deus, por conta de nós não querer se arrepender e voltar ao primeiro amor. Aí vem a cobrança por quanto de nós querer agradar o homem, ganhar glória para nós, ser estrela no meio da igreja e não representar o reino de Deus. Aí virá a cobrança. Aí, irmão, olha só que coisa misteriosa. A Bíblia diz que Davi ficou sem ânimo, ficou sem saber o que fazer com aquela situação, e de repentemente ele disse: o que nós façamos? E um homem estrangeiro que ali estava, por nome Ebed-Adão, disse: leva a arca para a minha casa. Aí eu vejo um crente com temor de Deus. Aí eu vejo um homem com convicção dos mandamentos e dos estatutos de Deus, após ver uma reação violenta da parte de Deus e não carregar nenhum pavor de medo. Dizer: traz para minha casa, glória a Jesus, traz a presença para mim. Diz as escrituras que eles agora conduz a arca para a casa de Ebed-Edom. Ebed-Edom abre a porta, ele diz: pode entrar, Senhor, a casa é tua, fica à vontade. Aleluia. E Deus está observando os comportamentos de Obed-Edom, e de repentemente quero eu imaginar que Obed-Edom toda manhã se prostrava perante a arca: Senhor, me abençoa, seja comigo em todas as minhas caminhadas, Senhor, fica à vontade, a casa é tua. Quero eu imaginar Obed-Edom ali corrigindo a sua família: olha, respeito que Deus está em nossa casa, respeito que Deus faz morada conosco, respeito porque Deus está presente. Irmão, tem crente que só é crente aqui dentro da igreja. Eles acham que Deus só está quando ele toma posse desse altar. Quando ele sai lá fora, é palavrão, é ameaça, é isso, é aquilo, irmão, que desagrada a Deus e entristece o Espírito Santo. E não sabendo ele que diz em 1 Coríntios 3,16: vós não sois mais propriedade vossa, Deus agora fez de vós propriedade de Deus. E Deus entregou a vós ao Espírito Santo.
Santo, a presença está sobre vós. Seja vigilante todo o tempo, seja no teu trabalho, seja na igreja, seja na rua, seja na tua casa. Tenha convicção, a presença está com você, a presença está com você, a presença teve com você, está com você, ela não desfruta de você a todo momento. Tenha reverência com a presença que permanece em você, tenha respeito com a presença que está em você. Seja crente na igreja, seja crente na rua, seja crente no seu emprego, seja crente na escola, seja crente na sua casa, seja crente onde você for. Aleluia, Jesus, nos ajuda, Deus. Lembre, essa presença não é algo maligno que quando se reúne para buscar ela se manifesta e depois se afasta, não. Essa presença veio para ficar. Aleluia. Essa presença veio para mudar. Essa presença veio para deixar história na tua vida. Essa presença veio para ficar com você para todo sempre. Envolver você nesse mistério e te levar e viver eternamente na presença. Essa presença não é algo descartável que você usa e joga fora. Aleluia. Essa presença não é algo que você os tem e lança fora. E quando quer vai e pega. Não. Esta presença é uma presença eterna. Glória a Jesus. E agora, irmão, eu vejo Obed-Edom com maior referência com a presença, e Deus observando o comportamento dele, diz as escrituras que Deus começa a abençoar ele. Deus começa a abençoar Obed-Edom, a casa e a sua família. A sua esposa é sarada da enfermidade, as suas lavouras começam a produzir, Obed-Edom começa a prosperar e a se sentir em paz. Aí, irmão, nós vemos um mistério desenrolando nesta presença de Deus. Escuta só, a presença que trouxe prosperidade a uma família, a presença que trouxe cura, que trouxe alegria a uma família, a mesma presença trouxe miséria, trouxe luto, trouxe desespero a outra família. A presença que fez com que Obed-Edom fosse cada vez mais crente. Louvado seja o nome de Jesus, que trouxe alegria, que trouxe paz à família de Obed-Edom. A mesma presença traz tristeza, traz angústia e agonia à família de Uza. Grande Deus. Mas por quê? Porque a presença é injusta? Não. O significado é a forma de buscar a presença. Aleluia. A maneira de se dedicar, de se comportar diante da presença. Se você se comporta mal, o mal virá da própria presença que estará sobre você. Se você se comporta bem, o bem entrará da mesma presença que está decidida a te trazer benefícios bons e benefícios ruins. Vai depender de você. Quando Deus levanta Jeremias, ele diz: eu te levanto para edificar e para derribar. A presença vai fazer mal para quem não quer ter compromisso com o reino de Deus e quer levar a presença de qualquer jeito. Grande é Deus. Uma coisa é certa: se não fazer mal aqui nesse presente, vai fazer no futuro, lá na eternidade, na salvação. Então, irmão, por que essas palavras têm que ser esclarecidas? Porque esta palavra tem que ser anunciada. Enfim, você olha para mim, vê eu falando com tanta autoridade, e Satanás tenta botar no seu coração que eu quero ser melhor do que você, quero ser mais crente que você. Não, eu sou igual a qualquer um de vocês aqui, sujeito às mesmas tentações. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o porém, irmão, é que devemos anunciar a realidade. O porém é que devemos temer ao Deus e procurar se enquadrar como as escrituras nos manda a nós se enquadrar. Desde quando eu levo a realidade, a verdade, isso abre a minha mente, a minha visão, para que eu fique longe do inferno. Porque ao mesmo tempo que eu te desperto, o Senhor me desperta. E o chamado é esse, não há como mudar para receber aplauso. O chamado é esse, não há como mudar para receber agenda. O chamado é esse, não há como, louvado seja o nome santo do Senhor, mudar
a forma de levá-la à presença. Um dia uma missionária me deparou diante de mim e disse: eu não entendo você. Eu disse: por quê? Você prega de Gênesis, Apocalipse e nunca traz uma mensagem de conforto. As suas mensagens só de correção. Eu disse: pois é, minha irmã, é porque eu não sei pregar, eu falo as coisas. Os que querem o reino de Deus acata. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia! Que o que está sendo compartilhado leva para o reino de Deus, não afasta da presença de Deus. Aí ela pegava o microfone e dizia: assim diz o Senhor, que aquele que não ajunta espalha. Eu estava espalhando os irmãos com as pregações. Irmão, o que acontece? Disse: aqueles que não ajuntam, comigo espalha, certo? Mas você acha de que forma? Eu pregando a doutrina, você pregando a doutrina, incentivando a igreja, a santificação, você está espalhando de Jesus? O contrário. Espalhando é quando você prega uma coisa que não edifica o espírito, que não sustenta a alma. Você só quer falar da segurança e dos benefícios de Deus e esconder a realidade, não se importando com o comportamento e a mudança de vida da igreja. Aí você está espalhando. De que forma? Porque você está tirando o povo do padrão de santidade e conduzindo ele a uma vida que não tem garantia a salvação. Então, por esse motivo, Jesus Cristo disse: Pedro, eu não vou mudar o discurso. O discurso é esse. Mas, Senhor, o povo está indo embora, deixa aí. Você quer ir, vá também. O discurso é esse. Aleluia. Os que não ajuntar comigo, esse espalha. O segredo está aí, irmão. Nunca pense que palavras agradáveis, fugindo da realidade, louvado seja Deus, vai trazer o povo para o reino de Deus. Você pode até trazer para o templo, mas para o reino de Deus, para a igreja, você não traz. Porque o povo vai viver um comportamento mundano na prática do pecado e não vai ter a salvação. Então você está espalhando o povo do reino de Deus. Mas quando você leva a realidade que eles não aceitam, que eles fogem e saem até do ministério, louvado seja Deus, você não está espalhando, não está tirando ele do reino de Deus. Ele já vinha há muito tempo fora do reino de Deus. Verdade. Quando se deparou com a realidade, não suportou, caiu por terra. A realidade é essa. Levanta que o horário já se foi. Glória